o que é que os comunistas realmente queriam segundo o próprio manifesto deles. Olha, muita coisa se fala por aí, mas pouca gente vai direto na fonte. Aqui, a gente vai mergulhar de cabeça na seção 2 do Manifesto Comunista para entender os argumentos originais de Marx e Engels, aqueles que de fato chacoalharam o mundo. Então, para a gente não se perder, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, vamos ver a relação entre comunistas e proletários. Depois, a gente entra na polêmica da propriedade e nas críticas sobre família e nação. Daí a gente vê o plano de ação revolucionário e, por fim, a visão de uma sociedade sem classes. Bom, para começar, vamos entender a base de tudo. Afinal, qual era a relação que o manifesto dizia existir entre os comunistas e a classe trabalhadora, o proletariado? E aqui tem um ponto bem interessante. O manifesto não coloca os comunistas como um grupo de fora. Pelo contrário, eles se veem como parte do proletariado, digamos, a vanguarda, a parte que teria clareza teórica para saber para onde o movimento todo estava indo. E o objetivo mais urgente? Bom, tá ali, preto no branco. A meta imediata é bem direta: a conquista do poder político pela classe trabalhadora. Simples assim. Agora a gente entra num vespeiro, um dos pontos mais polêmicos que o manifesto enfrenta. Aquela famosa acusação de que o comunismo quer acabar com a propriedade. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A acusação central. E o texto vai direto nela. E aqui, olha só, vem a distinção que é crucial para entender todo o resto. O texto faz questão de dizer que não se trata de abolir a propriedade em geral, tipo os seus bens pessoais. O foco é muito, mas muito específico: a propriedade burguesa. A linha de raciocínio é a seguinte: a propriedade burguesa, ou seja, o capital, não é vista como algo pessoal. É um poder social, construído com base na exploração do trabalho. Então a meta não seria tomar os frutos do trabalho de alguém, mas sim transformar esse poder social em propriedade comum, para que ele beneficie todo mundo. Mas as acusações não paravam na propriedade, de jeito nenhum. O manifesto também rebate quem dizia que os comunistas queriam botar abaixo os pilares da sociedade: a família, a pátria, a cultura. O texto enxerga essas coisas como instituições burguesas, e como era de se esperar, a resposta que ele dá é bem radical. A visão do manifesto sobre a família é, sem dúvida, provocadora. Ele basicamente diz que a família moderna é moldada pelo capital, onde tudo, da educação aos relacionamentos, segue uma lógica econômica. A proposta? Remover essa base capitalista para transformar a família, acabar com a exploração e tornar a educação uma responsabilidade social. E sobre a ideia de nação, a lógica é parecida. Essa frase famosa, os trabalhadores não têm pátria, resume bem o argumento. A ideia é que o próprio capitalismo já é global, já ultrapassa fronteiras. Portanto, a luta da classe trabalhadora também deveria ser internacional. E a cultura? E as ideias? O manifesto sugere que conceitos que a gente acha universais, como liberdade e justiça, na verdade não são. Eles seriam moldados pelo sistema econômico de cada período para servir aos interesses de quem está no poder. Ok, então, depois de ganhar a tal batalha da democracia, o que o manifesto sugere que o proletariado faça na prática? Qual é o plano de ação? Aqui o texto é bem concreto. Ele lista uma série de medidas que vão desde tomar as terras e criar um imposto de renda progressivo, até centralizar o crédito e a educação nas mãos do Estado. A ideia era que, embora os detalhes pudessem mudar de país para país, o objetivo era sempre o mesmo: concentrar o poder econômico num novo Estado proletário. Mas é importante lembrar, todas essas medidas são vistas como um caminho, não como o destino final. Então, qual é a visão de longo prazo? Onde tudo isso deveria levar? A previsão aqui é radical. A ideia é que, quando não existirem mais classes em conflito, o próprio Estado, que é visto como uma ferramenta de dominação de uma classe sobre a outra, se tornaria desnecessário, perdendo seu caráter de poder político e coerção. E aqui está a grande promessa final do texto: uma sociedade sem classes, onde a liberdade de uma pessoa não entra em conflito com a da outra. Muito pelo contrário, uma depende da outra. O desenvolvimento de cada um seria condição para o desenvolvimento de todos. No fim das contas, o manifesto nos deixa com essa pergunta monumental. É uma visão que desafia nossas ideias mais básicas sobre poder, sociedade e liberdade, e que mais de 150 anos depois continua gerando um debate intenso. Fica aí a reflexão.